pelo Papa Francisco. Exatamente, exatamente. Bem, primeiro que eu gostei, e vou dizer por quê. Eu não gosto muito de quando existe algumas reuniões importantes, essa é uma das mais importantes do mundo, se não for a mais, favoritos ganhem. Porque para mim, favoritos são aqueles que têm muita experiência, um maior poder sobre outros e já uma maneira de pensar extremamente decidida e decidida inclusive politicamente. Eu não entendo que um Papa tenha que ser assim. Eu acho que um Papa precisa ter espaço. Quando Francisco foi eleito, ele não tinha espaço. Houve e ele nem sequer era favorito também. Onde eu quero chegar? É uma opinião assim, até um certo ponto polêmica, porque aquilo que deveria ser obra pura do Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo está ali, mas não é obra pura do Espírito Santo mais. E talvez nem nunca tenha sido na escolha de um Papa. Eu sou católico, tudo bem. Mas a gente precisa reconhecer que a política ferve ali dentro e daqui a pouco mais vai passar essa semana, mais uma outra, o Papa vai inserir-se e vocês vão começar, nós todos vamos começar a ver notícias de dentro deste conclave não tão agradáveis. Foi rápido, não tenha dúvida que foi rápido, 1 dia e meio, não chegou a 2 dias, a fumaça clara saiu lá da chaminézinha, né? Mas é política. Então, o que aconteceu agora pode ter sido uma desavença entre líderes e favoritos. Não vou eu, você também não, e você também não, e você que está me olhando também não vai. E eu gosto disso. Isso acontece. Isso acontece, e eu gosto disso, porque ele será um Papa com espaço. Um Papa que, pelo que a gente sabe até agora, é pouco ainda, embora as notícias sejam as principais em todos os jornais, rádios, televisão, em toda a imprensa do mundo, a gente sabe ainda pouco sobre ele. Suas tendências, nós vamos ter que aguardar. Mas eu acho que ele vai para um papado com uma certa liberdade, que há necessidade de você ter, de colocar suas coisas, né? Vai seguir uma linha, não me incomodo muito, sinceramente isso é pessoal, se ele segue a linha de Francisco ou uma linha mais rígida, eu quero crer que aquilo que foi feito de bom vai ficar, e é uma coisa óbvia e lógica, e aquilo que não foi feito de tão bom deverá ser modificado pelo novo Papa, porque vai ter sua assessoria diferente, ele mesmo vai pensar, me parece uma pessoa, ele tem uma afeição aparentemente interessante também, parece-me um homem sereno, isso é importante, com 69 anos, portanto, para um Papa é um jovem, ele vai ter, se Deus o abençoar, tomara que sim, um papado longo, o que é interessante para a Igreja Católica, vai ouvir muita gente, ele assume numa época em que o mundo está conturbado demais, eu diria que com conflitos internacionais muito difíceis, né? São guerras, são conflitos, são possessões, são a Guerra Fria de volta, né? Porque nós estamos numa época que a Guerra Fria voltou, para quem não sabe o que é Guerra Fria, são ataques sem armas, né? E nós temos tido isso na Europa inteira, a América também está conturbada, é bom que se dizer que ele é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, o segundo Papa no continente americano em seguida. Eu gostaria de só fazer uma observação. Eu ouvi o discurso do novo Papa. Em momento algum, pelo menos que eu acompanhei, eu não ouvi ele falar do seu nascimento nos Estados Unidos. Pelo contrário, ele falou, até fez uma homenagem, fez uma lembrança ao Peru. E a cidade por onde ele passou, que ficou muito tempo, foi cardeal numa cidade no Peru, ele deu uma saudação para o Peru. Eu não ouvi ele falar muito dos Estados Unidos. Ele é nascido, na verdade, em Chicago. Pelo que está. Na verdade, é um cantinho lá de Chicago, mas é Chicago.
Na verdade, ele passou, Marcílio, ele esteve assim no Peru por 2 vezes. Ele se naturalizou peruano. Ele tem dupla naturalidade, sem dúvida nenhuma. Ele foi, inclusive esse Papa, ele foi nomeado cardeal muito recentemente pelo Papa Francisco. Há 2 anos. Foi dia 30 de setembro de 2023, quer dizer, um Papa que é cardeal há 2 anos. Eu gosto muito disso. Um cardeal, que fosse cardeal, digamos, há 10, 12 anos, isso é possível, e ainda dentro da idade para concorrer, para mim, que me desculpem todos, já traz seus vícios lá de dentro do próprio Vaticano. Então, eu entendo muito que tudo é novidade agora. Vamos deixá-lo trabalhar. As primeiras declarações são muito importantes. Seguir a ordem de Santo Agostinho é importante, porque eu sugiro que quem não teve a curiosidade ainda, leia Santo Agostinho de Hipone, é uma coisa extraordinária. E eu quero chamar a atenção de algo que vai ser dito, sem dúvida nenhuma, mas talvez a rádio esteja dizendo, porque eu não ouvi ninguém falar isso ontem, né? Leiam, por curiosidade, quando tiver um tempo, voltem. Ele adotou o nome de Leão XIV. Aliás, está liberado para nós fazermos o 14 em números nosso mesmo, 1 e 4, e não algarismo romano. Fica lindo, mas está liberado. Dá para se inscrever tranquilamente, podemos escrever 14, sim, sem problema nenhum. Inclusive, a pedido dos espanhóis. É 14 ou é 14? Tanto faz. Professor. Não tem problema nenhum, não. Marcílio, o que estava dizendo é o seguinte: leiam, quando você herda o nome de alguém, né? Nesse caso, ele herdou a linha Leão, que é uma linha que, se eu não estou enganado, tem 5 papas leões, né? Você tem que dar uma olhada no 14 antes de falar no 13 antes de falar do 14. Por quê? Porque é uma linha a ser seguida. É um pensamento, é uma diretriz também a ser seguida. Sinal. É um sinal muito claro. Ninguém adotaria a linha leônica, não é leonina, no caso é leônica, se não admirasse essa linha. E você não vai se decepcionar se você ver e ler a linha de Leão 13. O antecessor nominal, né? Nominal. O outro foi Francisco. Esse leão que você está se referindo, que foi o primeiro de todos, eu estava lendo, o pouco que eu li dele, ele propôs uma abertura na igreja. Foi, mas uma abertura, tipo assim, vou abrir, mas não... Quase falei. Vou abrir, mas vem com calma. Tipo assim, eu vou apertar, mas não vou acender agora. Entendeu? Então, assim, vale a pena. E não é decepcionante. Não é decepcionante. Então, essas coisas tem que ver. Ele seguiu uma linha nominal leonina, com certeza absoluta, digamos assim, impulsionado também por aquela linha que é muito bacana. Eu confio muito no trabalho desse Papa antes dele começar. Também. Só o fato de não... Boa sorte. Eu acho que ele tem... Vamos abrir o jogo, né? Eu acho que ele tem poucos vícios ainda dentro do Vaticano. Ainda, e eu espero que nem tenha. Eu tive acesso a uma imagem dele que eu confesso que eu gostei muito no tempo da Covid, no tempo da pandemia de Covid. Ele estava no Peru, as ruas todas vazias, e ele, mais alguns padres, eles saíram, a rua deserta. Ele saiu rezando pelas ruas, abençoando. Uma pessoa muito simples. Bastante simples. Então ele saiu nas ruas ali de algumas cidades do Peru, acredito eu, aonde ele era cardeal. E ele passando, orando, a cidade vazia, as ruas vazias totalmente. Então demonstra também um Papa que está vivenciando a história. Está vivenciando a história que está acontecendo. E muito humilde. E a história moderna, né, Marcílio? Que é importante, a história moderna. Para terminar agora, para mudarmos os assuntos, já estou vendo o Gustavo pronto ali. Está vendo? Ele está de volta. Exatamente. Olha, ele trabalhou no Peru de 85 a 86, foi recolhido ao Vaticano outra vez e voltou ao Peru a pedido de fiéis e do governo peruano, que não é fácil, lá não é fácil, voltou de 88 e aí ficou até 98. Ele é foi um Papa
Foi onde ele fez um ótimo trabalho. Ele é poliglota, né? Ele fala inglês, fala espanhol, fala francês e português. É, bacana. É um Papa muito inteligente. São 6h51.